Uma boa base de sabor e aroma é essencial para dar aquele toque especial e deixar qualquer prato com um sabor a mais e com aquele aroma irresistível. Na culinária, quando combinamos os ingredientes e proporções ideais, o resultado é surpreendente. Por isso, neste vídeo eu te mostro como fazer uma base de sabor essencial e simples, a famosa receita que é uma das bases da culinária francesa, o mirepoix. Ao longo do vídeo eu mostro o que é o mirepoix, como fazer, quais as proporções ideais de cada ingrediente, como e em quais pratos usar. E também mostro algumas variações usadas em outros países como o sofrito italiano, o espanhol e outras bases usadas na culinária da China, Índia e Tailândia. Quer elevar seus pratos para outro nível? Então assista este vídeo até o final e confira. A versão francesa clássica do mirepoix inclui cenoura, cebola e aipo. E as proporções são uma parte de cenoura, uma parte de aipo e 2 partes de cebola. Na receita tradicional, as partes são definidas por peso. Por exemplo, 1 kg de mirepoix terá 500 gramas de cebola, 250 gramas de cenoura e 250 gramas de aipo. Mas você não precisa seguir esta precisão absoluta, pois até mesmo na França os chefes ajustam os ingredientes a gosto. Existe uma regra para cortar os vegetais do mirepoix? Basicamente, o tamanho do corte irá variar, dependendo da receita que está sendo preparada. Para receitas refogadas, ou caldos de cozimento rápido de até 30 minutos, como caldo de peixe, recomenda-se cortar os pedaços pequenos, de mais ou menos meio centímetro a 1,5 cm. Para sopas e ensopados de carnes que pode levar mais de 1 hora de cozimento, recomenda-se cortar em pedaços médios, de 1,5 cm a 2,5 cm. E para caldos de cozimento mais longo que podem levar muitas horas de cozimento, como o caldo de ossos, recomenda-se cortar os pedaços maiores, de 2,5 cm a 5 cm. Porém, é importante cortar tudo aproximadamente do mesmo tamanho, para que os legumes cozinhem uniformemente no mesmo tempo. A combinação de ingredientes do mirepoix ajuda a deixar qualquer comida mais saborosa. Muitos chefes o consideram o ingrediente-chave, geralmente usado para adicionar aquele sabor especial e aroma extra ao prato. Ele é considerado por muitos o ingrediente essencial, o segredo e a razão pela qual a comida tem um gosto tão saboroso. É uma excelente base para dar sabor e profundidade a sopas e ensopados, molhos e caldos, carnes assadas e marinadas, e muito mais. Só vai depender da sua criatividade. Além disso, ele também é muito nutritivo, pois a cenoura, o aipo e a cebola são ricos em vitaminas, incluindo as do complexo B, minerais e antioxidantes. Estas são as proporções básicas da receita tradicional, mas você também pode usar a sua criatividade e acrescentar outros ingredientes aromáticos de sua preferência, para criar uma versão que fique do seu gosto, e mais delicioso. Nas minhas receitas, por exemplo, eu gosto de acrescentar outros aromáticos como o alho poró, o alho, o alecrim e as folhas de louro. Agora vamos ao cozimento. O mirepoix clássico é cozido na manteiga em fogo baixo ou médio-baixo. Nesta etapa, os legumes são cozidos lentamente, para realçar os sabores sem dourar ou caramelizar. Cozinhe-os mexendo ocasionalmente, até ficarem macios, perfumados e translúcidos, cerca de 10 minutos. Quando seu mirepoix estiver pronto, você pode adicionar os outros ingredientes que darão mais sabor ao seu prato, como especiarias, ervas, vegetais adicionais e proteínas. Se você estiver fazendo um prato com proteína, é costume selar a carne primeiro, e depois usar essa gordura para cozinhar a cebola, a cenoura e o aipo. Este ponto aqui está perfeito. Reparem como os legumes ficaram translúcidos. Agora eu vou adicionar outros ingredientes aromáticos, que costumo usar para fazer a base de uma deliciosa sopa. O mirepoix básico com cebola, aipo e cenoura é uma combinação clássica de base aromática da culinária francesa. Mas também existem outras variações. Muitas cozinhas ao redor do mundo têm suas próprias versões, e algumas delas são estas que citarei a seguir. O sofrito italiano. Esta variação usa vegetais picados em vez de em cubos, e geralmente é cozido em azeite e não com manteiga, até que os vegetais estejam macios e dourados. Além disso, alho e salsa são frequentemente adicionados também a esta versão italiana. Já no sofrito espanhol são adicionados cebola, alho, tomate e pimentões ou ervas. Há também uma base aromática chinesa que usa alho, cebolinha e gengibre com óleo de cozinha.
E existe uma base indiana que usa cebola, alho, pimenta e gengibre com manteiga ghee. E na culinária tailandesa, é usado gengibre e capim-limão, além de manjericão, terminando com suco de limão kafir fresco, a gosto. Talvez você até já fez mirepoix na sua cozinha sem nem saber. Agora você pode usar o seu conhecimento e usar estas bases para incrementar suas receitas para o perfil de sabor que você prefere. Voltando à minha receita, depois de refogar o mirepoix básico, eu acrescentei 4 dentes de alho picados, meio talo de alho poró, folhas de louro, alecrim e sal a gosto. Acrescentei também pimenta do reino ralada na hora, cúrcuma em pó e um pouco de cominho. Depois adicionei 1 litro de água fria e em seguida adicionei este vegetal, conhecido como raiz de aipo, cortado em cubos. Se você quiser saber mais sobre ele, veja o link que vai estar aqui na descrição deste vídeo, onde eu usei ele para fazer uma famosa receita de sopa holandesa. Agora eu adiciono um pouco desse curry vermelho tailandês. Este tempero é 100% natural, feito com ingredientes frescos como alho, pimentão vermelho, cebola, capim-limão, açúcar, galanga, casca de limão kafir, semente de coentro, cominho e cardamomo. Depois eu adiciono um pouco de pimentas, sempre cozinhando em fogo baixo. E agora eu vou acrescentar carne de soja, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, onde eu ensino como preparar esta carne, com dicas para eliminar o gosto ruim da soja e deixar esta proteína pronta para fazer qualquer prato. Veja o link na descrição deste vídeo. Eu misturo bem a proteína de soja no caldo, para que ela absorva bem todos os sabores dos ingredientes, pois como a soja não tem muito gosto, o sabor dela vai depender deste caldo. Aqui eu adicionei um pouco mais de água, pois a proteína de soja sugou bastante caldo, e eu gosto desta sopa com muito caldo. Ela está pronta. Pode ser consumida assim mesmo, mas eu vou usar este macarrão de arroz também. Para isso eu vou só esquentar ele em água quente, separado, e adicionar direto no prato. Eu não adiciono macarrão na panela da sopa, porque cozinha demais e desmancha, e não fica muito bom. Depois de pronta, eu gosto de adicionar salsa, coentro ou cebolinha. Agora é só servir. Esta sopa ficou simplesmente maravilhosa, com um sabor e aroma incríveis. Usando o mirepoix como base e ingredientes simples e naturais, podemos fazer um prato maravilhoso como este, sem usar nada artificial, nenhum condimento artificial que fazem mal à nossa saúde. Uma curiosidade: o mirepoix tem esse nome pois acredita-se que a receita foi criada pelo cozinheiro do Duque Leves Mirepoix, no século XVIII. Mirepoix é uma cidade localizada na região de Ariège, no sul da França. A primeira receita que utiliza o termo mirepoix foi publicada em 1814, no livro, que traduzido em português chama-se A Arte do Cozinheiro, do autor Antoine Beauvillier. A receita descreve um molho à la mirepoix, preparado com cenoura, cebola, aipo ou salsão, buquê garni, vinho e manteiga. E se você gostou deste vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho para ser notificado assim que eu postar novos vídeos com mais dicas e receitas como esta. E não esqueça de deixar seu like neste vídeo. E obrigada por assistir!